Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo Crônicas 7,14, que diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Que o Senhor aplique no nosso coração a porção linda de sua santa palavra. Amém. Nós estamos no contexto de 2 Crônicas, no final do reinado de Davi e no início do reinado de Salomão. E o rei Davi havia trazido paz a Israel. Foi um rei guerreiro. Davi foi um comandante militar dos mais primorosos que a Bíblia apresenta. E ele havia trazido paz a Israel, entre outras coisas. E no livro de 2 Samuel, capítulo 10, verso 19, fala de 8 reis, 8 adversários da nação israelita que ele havia vencido. E como era praxe, os vencidos deixavam os despojos, os bens, e os vencedores traziam esses bens para os seus reinados, e assim aconteceu com Davi. Então, os despojos de guerra que ele tomou foram muitos, e com isso ele obteve muita riqueza material, muita. E essas riquezas foram entregues a Salomão, seu filho, para a edificação do templo, o famoso templo de Jerusalém. E aí, vamos abrir um parênteses para explicar o motivo pelo qual Davi não construiu o templo. Tem certas coisas que são enigmáticas na história bíblica, na história dos servos de Deus. Por que é que Davi tinha um grande desejo de que o seu reinado fosse coroado com a construção do templo? Mas ele não construiu o templo. Ele até falou com Deus sobre isso. O desejo, Deus conhecia o desejo do coração de Davi, de construir um templo, de unificar a adoração em Jerusalém. Mas ele não construiu o templo. Davi foi um homem com as mãos manchadas de sangue. O grande guerreiro, as grandes batalhas do reinado de Davi fizeram com que as suas mãos ficassem manchadas de sangue. E essa é uma das razões pelas quais ele não construiu o templo, conforme o relato bíblico. Mas nós podemos ir um pouco mais além e dizer que uma das coisas também que manchou Davi foi o pecado com Betseba. E não foi apenas adultério, foi homicídio, porque praticamente ele mandou matar o marido de Betseba. Então, ele não construiu o templo. Tem coisas que a gente não consegue entender. Como é que um homem, segundo o coração de Deus, de uma experiência profunda com Deus, autor dos salmos, da maioria dos salmos da Bíblia, do livro de Salmos, da poesia, ele não construiu o templo, que coroaria o seu reinado. E em face daquilo que ele conseguiu com os despojos de guerra, essas riquezas foram entregues a Salomão, e a ele foi dada a missão de construir o templo. O filho de Davi com Betseba, não o filho adulterino que morreu, mas o filho
que foi gerado depois, quando ele se uniu definitivamente a Betseba. Tem coisas enigmáticas na história sagrada. Davi não construiu o templo. Moisés não entrou na terra prometida, que coroaria a missão de Moisés, entrar na terra prometida. Mas, meus irmãos, desses dois exemplos, nós concluímos com uma verdade absolutamente incontestável: não se brinca com os céus. Moisés recebeu a ordem de falar à rocha. Irritado com o povo, ele não falou à rocha para dela sair água. Ele pegou o cajado e feriu a rocha. Aparentemente não tinha muita coisa, porque o final daquilo era água. A água veio. Mas o problema é que ele não obedeceu a Deus. Deus disse: fale a rocha. E ele não falou a rocha, ele agrediu a rocha. Ele pegou o cajado e feriu a rocha. Lá na frente Deus disse: porque você me desobedeceu, você não vai entrar na terra. Você vai olhar para a terra, mas você não entra na terra. Com os céus não se brinca. E fique nesta noite esta lição. Mas Salomão então recebeu, com uma nação israelita materialmente muito próspera, e o reinado de Salomão acrescentou muito mais riquezas, porque não só recebeu de Deus, Salomão, sabedoria, que ele pediu a Deus, mas Deus deu a ele sabedoria como nunca deu a nenhum outro, e acrescentou riquezas, fama, glória. E ele então foi encarregado de construir o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém, construído por Salomão, era mais ou menos na mesma linha daqueles que foram erguidos pelos monarcas orientais. Absolutamente extraordinário, fantástico. E ele foi erguido dentro dessa linha de grandiosidade. Há quem diga que não só na construção do templo, mas também na construção do palácio, Salomão foi meio megalomania, isto é, em grandeza. Salomão acumulou riquezas para o templo e deu um estilo absolutamente magnificente. Chegou uma hora em que as ofertas que foram arrecadadas para a construção do templo eram tantas que Davi disse: não precisa mais trazer, não. Já tem muito aqui, é abundante. Mas o fato é que o reinado de Salomão foi o responsável pela construção do templo. E aí então o templo foi construído, o templo foi enfeitado com tudo aquilo que tinha sido orientado por Deus. O templo foi dedicado, e então esses primeiros capítulos de 2 Crônicas trata sobre a construção, o enfeite, sobre a dedicação do templo. E Salomão ofereceu uma especial ação de graças, que se encontra em 2 Crônicas, todo o capítulo 6. Houve um período de ofertas de sacrifício, como parte das festividades de consagração do templo, e aí entra 2 Crônicas, capítulo 7. As bênçãos e as maldições de Deus foram proferidas nesse capítulo, a partir do capítulo 7, no tocante à questão da inteira aplicação futura da relação de Deus com o povo. E deu um resultado extraordinário. Nós vemos aqui no capítulo 7, 2 Crônicas, logo nos primeiros versículos, o seguinte: e acabando Salomão de orar, ele fez a oração de consagração. Sabe o que é que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e consumiu os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, diz aqui, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, no caso o templo,
encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, meus irmãos, esse descer como do céu consumiu o holocausto. A glória de Deus encheu o templo ficou cheio de fumaça. Não era gelo seco, não, era fumaça, representando a glória de Deus. É uma espécie de dramatização de Deus para autenticar aquela obra que tinha sido terminada pelo rei Salomão. E o povo ficou tão impressionado com aquela teofania, aquela manifestação visível de Deus, que se lançou com o rosto em terra e adorou o Senhor, dizendo que a sua benignidade dura para sempre, e a benignidade de Deus realmente dura para sempre, até hoje, até aqui nesta noite, na Igreja Batista por aqui. Amém, meu Deus. Louvado seja. E a festa foi grande, 7 dias de festa, e ao 8º dia eles começaram a festejar a festa dos tabernáculos, que ainda hoje está na história e na tradição de Israel. A conclusão: todos os propósitos cumpriram. A tarefa árdua de construção do templo terminou. Salomão havia realizado o seu dever, e o dever de construir o templo para ele era um privilégio, porque teria sido seu pai que deveria ter construído o templo, mas por Deus dizer: não, você não vai construir, homem de sangue, o seu filho vai fazer. Ele havia terminado a obra monumental, e a grande questão é que quando ele orou, ele tinha um propósito, de consagrar o templo. O propósito era a glória de Deus, e a glória de Deus se manifestou. Por que, meus irmãos? Que quando nós oramos e vivemos para a glória de Deus, Deus se manifesta na nossa vida individualmente e na vida da igreja. O Senhor apareceu então a Salomão de noite, e aí nós encontramos aquilo que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13 e 14. E aqui nós vamos então encontrar: se o meu povo, verso 14, que se chama pelo meu nome. Salomão, nessa dedicação, derramara a alma diante do Senhor, suplicara o favor do céu. Essa oração que ele faz de consideração é absolutamente bela. Por quê? Porque ele precisava do favor de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus para o seu reinado. Ele era um jovem. Salomão começou a reinar muito cedo, e a promessa foi feita diretamente a Israel. Por que a Israel? Porque Israel era o povo peculiar de Deus. Israel era a nação santa, o povo escolhido. Israel era a herança do Senhor. E isso não foi apenas naquele momento da consagração, porque a Bíblia revela que o povo foi escolhido por Deus já na promessa feita a Abraão. Vamos abrir no Gênesis capítulo 17, verso 16. Livro do Gênesis capítulo 17, verso 16. Há a promessa de Deus do nascimento de Isaac, e a promessa fez com que o nome de Sarai fosse mudado para Sara. Disse Deus mais a Abraão, verso 15: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Verso 16: porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Então veja, Israel foi escolhido por Deus na promessa de Abraão, e ali estava Salomão dedicando o templo. Nós vamos encontrar o desenrolar da história sagrada. De Abraão a bênção passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, e depois para os 12 filhos que constituem os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. O que é que fica patente quando lemos o Velho Testamento? Que Deus acompanhou o seu povo do Egito, na peregrinação do deserto,
e na entrada na terra de Canaã. Vamos para Deuteronômio e vamos verificar que esta expressão, povo, meu povo, vamos encontrar em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. O versículo 6. Nós vamos encontrar o seguinte: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. No capítulo 7, ainda no verso 14, novamente nós temos o reforço: bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus inimigos, e o Senhor te desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das mais doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam, pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, não servirás a seus deuses, pois isto seria por a ti um laço. No capítulo 9 de Deuteronômio, no verso 29, nós encontramos o seguinte: Deuteronômio 9, 29. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com tua grande força e com o teu braço estendido. E nesse momento aqui, havia a intervenção de Moisés pelo povo diante de Deus. E para argumentar que Deus deveria então mudar, impressionante, um homem argumentando com Deus, para que Deus não destruísse o povo, ele diz: eles são o teu povo. São o teu povo, são a tua herança. Através do Velho Testamento, é chamado povo do Senhor de modo particular em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 17, verso 14. Por que, meus irmãos? Porque ser povo de Deus é um grande privilégio, mas incluía uma grande responsabilidade. A igreja do Novo Testamento é a continuidade do povo de Deus, da nação eleita, escolhida, do povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso é um grande privilégio. Muitos de nós não nos apercebemos, nem não nos conscientizamos desse privilégio. Mas ser povo de Deus é um grande privilégio, mas implica uma grandiosa responsabilidade. Por qual motivo? Do mesmo modo que aconteceu com Israel, acontece conosco. Todos os povos olhariam para Israel, notando-lhe os procedimentos e os feitos, de seu testemunho e de sua fidelidade ao Senhor, dependia em grande parte a glória de Deus continuar. Do nosso testemunho, do nosso procedimento como cristãos, depende muito como o mundo vê a Jesus Cristo. Eu sempre me impressiono quando vejo o incidente da porta formosa do templo. Quando Pedro e João entraram no templo para orar, e tinha um homem lá, um coxo, que estava esmolando, e simplesmente eles olharam para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, ou seja, alguma esmola. E Pedro e João disseram: olha para nós. E ele olhou para eles, pediu certamente uma esmola, e Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou-se e andou. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Mas eu saliento a responsabilidade de Pedro e João, a responsabilidade do povo de Israel por ser povo de Deus, a responsabilidade da igreja de ser a continuidade de Israel. No dizer de Pedro, ele disse: olha para nós. Hoje ainda o mundo precisa receber este repto da igreja, de cada crente, de dizer: olha para nós.
Não temos prata nem ouro, mas temos o poder do Espírito Santo que pode levá-lo à salvação. Me impressiono quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim: então você não olha para mim, não olha para Cristo. Não, é para olhar para Ele. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ser povo de Deus, ser igreja do Senhor, implica uma grande responsabilidade, uma tremenda responsabilidade, porque todos estão olhando para nós, para o nosso procedimento. Não tem essa de esconder os talentos. Nós temos que viver como luzeiros, como diz a palavra, nesse mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa, diante da qual nós brilhamos como luzeiros do mundo, porque Cristo disse: vós sois o quê? A luz do mundo. Então, após a morte do grande rei Salomão, o povo entrou por caminhos tortuosos, sombrios, e eu fico impactado quando vejo o início do reinado de Salomão, o pedido que ele fez a Deus, porque Deus chegava a um homem e dizer: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Já pensou se Salomão era um jovem? Então Deus apareceu a ele no sonho e disse: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Meus irmãos, eu acho que se fosse comigo, eu caía tudo de costa. Mas aconteceu. E aí Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, deu riqueza, deu fama. E Salomão fez um excelente reinado no começo da vida. E Deus o abençoou. Proverbial sabedoria, rainha de Sabá veio. Eu vi lá na terra, mas eu não estou achando que é isso mesmo não. E depois que passou alguns dias lá, ela voltou e disse: é muito mais do que eu imaginava. E Salomão foi abençoado por Deus, escreveu os livros, Provérbios, escreveu Eclesiastes, os Eclesiastes já na idade, na terceira idade, né? E o livro de Cânticos. E o fato é que no final do reinado, Salomão desviou-se. Salomão seguiu a Baal, adorou aos Baalins, e Deus o perdoou no final da vida. Por isso que quando você lê o Eclesiastes, há um tom pessimista. Em certos momentos, a vida é vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Vi e olhei e vi o que as minhas mãos fizeram, o trabalho que eu com esforço fiz, e vi que tudo era vaidade, era correr atrás do vento, e nenhum sentido havia, pessimista. Ele desviou-se. E Deus não o destruiu por amor a Davi, seu pai. São os enigmas da história, mas ao final Salomão foi perdoado. E no livro do Eclesiastes, no final, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ele resumiu, foi a maneira de se reconciliar. Deus perdoou Salomão, porque Deus perdoa os pecados. Amém. Mas as consequências permaneceram, porque no final do reinado de Salomão, o reino de Israel estava dividido: reino do norte e reino do sul. E a partir daí, então, é como diz aqui, os caminhos tortuosos que o povo seguiu depois da morte de Salomão, brigas horríveis, desavenças, competições, vieram sacudir, convulsionar o povo de Deus, e isso levou à infidelidade. O povo foi infiel, entregaram-se aos ídolos, às terríveis abominações, às imoralidades. O povo se afastou de Deus, e afastando-se, feriram o coração de Deus com as práticas delituosas.
e tornou-se um povo de duas etnias. Deus então o que ele faz? Manda os profetas, Elias, Isaías, Jeremias, os outros profetas que condenaram o pecado do povo e apontaram os caminhos da reconciliação. Isaías disse, meu povo, disse a palavra de Deus, o meu povo não entende. Oséias afirmou, lo-a-mi, ou seja, não povo meu, mas depois disse apenas a mim, ou seja, meu povo. Chegando o reino do norte a encher o cálice da ira de Deus, o Senhor trouxe sobre Israel a espada da Assíria, espalhando-a por todas as nações. E pouco mais de um século depois, levou Judá para o cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro. Na linguagem de Isaías, somente um resto voltaria e continuaria a ser povo de Deus. E foi assim que aconteceu. Na plenitude dos tempos, nasceu Jesus. E Mateus capítulo 1, verso 21 diz, e ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E se Deus retirou a bênção de Israel por causa da incredulidade, e entregou o seu povo à espada dos romanos, a perseguição do Império Romano ao povo de Deus foi impressionante. Entregou aos inquisidores, entregou a Hitler. O que ele não fará hoje de juízo sobre o seu povo? Porque nós somos a continuação da nação santa, povo peculiar na presente dispensação. É por isso que diz aqui, vós sois povo eleito, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Ou seja, nós alcançamos misericórdia e somos um povo de Deus, temos que ter cuidado. A mensagem de Deus a Salomão nos diz respeito hoje da inafastável necessidade de colocar na mente que nós somos povo do Senhor. E isso é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Por isso a oração de Salomão foi, e se o meu povo, ou seja, Salomão falando, Deus falando com Salomão. Isso deve despertar em cada um de nós um profundo senso de responsabilidade. Meus irmãos, é preciso saber e ter muito cuidado com o que nós falamos, como e onde nós andamos, como nós pensamos e como nós agimos. Será que nós estamos cônscios da grande responsabilidade de ter a Deus como rei? Não é a Salomão, não, é a Deus. Nós nos sentimos na realidade como filhos do rei, e o rei aqui é Jesus. Nós orientamos a nossa convicção por essa verdade. Quando Satanás bater no coração de cada um, procurando induzir para o pecado, nós temos que lembrar e dizer para ele, afaste de Satanás, porque eu sou filho do rei. Amém, meu Deus, louvado seja Deus. Povo de Deus, Deus escolheu seus servos para em Cristo Jesus fazer deles um grande povo. A igreja é o povo de Deus, e esse povo tem que ter características que a Bíblia apresenta. A primeira delas é pureza de vida. Pureza de vida. Sede santos, porque eu sou santo. A santificação é a salvação progressiva, ou seja, é o estado em que nós todos aqui estamos. Pureza de vida, mas pureza de pensamentos. A grande questão é que nós pensamos que não pecamos com pensamento, não pecamos. A grande questão não é a perpetuação do ato delituoso, mas é intenção de fazê-lo. Muitos pensam que Jesus Cristo acalmou um pouco a questão da lei antiga. Ouviste o que foi dito?
Mas ele colocou um fardo muito mais pesado. Na questão do adultério, por exemplo, ouviste que foi dito, não adulterarás? Agora não. Se olhar para uma mulher com intenção no coração, já adulterou. Não precisa nem perpetrar o ato. Então a coisa está muito mais séria. Pureza de vida, pureza de mãos, pureza de olhos, pureza de língua e pureza de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Somos povo de Deus. E nesta aplicação agora, eu posso dizer para os irmãos, somos povo de Deus, com essa grande responsabilidade em função do privilégio. Nós somos povo de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E comprados pelo sangue de Jesus, outro caminho não nos se apresenta, senão o caminho da santidade. Separação do pecado em suas formas e terríveis e sutis manifestações. Porque Deus não nos chamou para imundícia, como disse o apóstolo Paulo, mas para a santificação. Porque esta é a vontade de Deus a nossa santificação. Meus irmãos, Deus nos quer sempre ao seu lado. Caminhar com Deus significa andar na vivência do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não são as 16 obras da carne, mas são os 9 aspectos do fruto do Espírito: amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aqui é andar com Deus. Isso é estar ao lado de Jesus Cristo. Andar com Deus define o rumo que estamos imprimindo à nossa vida. Define a nossa esperança, que segundo o apóstolo Paulo não nos envergonhará. Define nossa atitude diante do pecado. Define a nossa pureza diante das ideologias extremadas, em face dos sistemas filosóficos ateus e materialistas, em face do surto de imoralidade que toma conta da nossa sociedade, em face da crueldade praticada pelos homens, em face da frouxidão disciplinar dentro das igrejas, em face da tendência diabólica de relegar a Bíblia a um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a eterna palavra de Deus. Por isso o grande Moody dizia o seguinte: este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro. Quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo, mas é preciso ter consciência de que ao lermos a Bíblia, ela está lendo a nossa vida. E o salmista tinha uma especial consciência disso, quando disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Na conclusão, nós dizemos o seguinte: se o meu povo, nota aí a partícula se, o que isso quer dizer? Primeiro, possibilidade de se afastar de Deus, pelos desvios do orgulho, pela falta de oração, pela busca e entrega ao pecado. Nós não temos que ter nenhuma negociação com o pecado. Não temos. Porque se nós fizermos concessões, ficaremos privados das bênçãos de Deus. É por isso que Isaías, no capítulo 59, Deus diz que a sua mão não está mirrada para que ele não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão moucos para que ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e faz com que ele não nos ouça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, somos chamados pelo nome do Senhor, isso é privilégio, mas é grandiosa a responsabilidade. Por isso, nós vamos então examinar 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o termo do próximo sermão do domingo próximo. Se humilhar, e aí vem as outras condições: e orar, e me buscar,
e se desviar dos seus maus caminhos. Porque se tudo isso acontecer, na consciência de que somos povo, se o meu povo, haverá um avivamento, porque ele vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Amém. Para a sua honra e para a sua Louvado seja Deus. Amém, meu Pai do céu. Que Que o coisa. Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos no final do mundo. Agradecemos a presença de todos. Pedimos aos irmãos que façam contato com os que não estão vendo. Esse negócio de pandemia criou um mundo virtual que tem seus aspectos positivos, mas negativos. Nós não estamos nem fazendo a transmissão ao vivo, né? Para tentar ver se os que não estão vindo saiam do comodismo e venham. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pode ficar certo que nem adianta, no momento que nós estivemos aqui nos confraternizando, abraçando uns aos outros, a sensação não será jamais a mesma se uma pessoa em casa for abraçar o televisor. É verdade. Então eu quero que os irmãos liguem para os irmãos que não estão vindo, para que venham os cultos à noite, no máximo 1h30. Nós estamos louvando juntos, estamos apertando a mão, não tem problema em transmissão de Covid-19. O SARS-CoV-2 está vencido em nome de Jesus. Amém. Louvado Então, seja Deus. liguem, eu vou fazer contato também com o pastor interino. Vou pedir que Miriam me dê uma relação do telefone, eu vou fazer contato, pedindo que os irmãos venham e que nós vamos continuar esta série sobre 2 Crônicas 7:14. Deus nos abençoe. Amém. Fiquemos de pé. Louvado seja Deus, meu Deus. Após a bênção apostólica, não teremos hoje o tríplice amém, não é isso mesmo? Mas o problema, quando terminar a bênção apostólica, a própria igreja pode responder o amém cantar. Não tem problema, não precisa nem entender, nem isso estar aqui à frente. A igreja deve responder, não tem problema nenhum. Auxiliar aqui com os nossos instrumentalistas aqui, certo? E após a bênção apostólica, os irmãos vão sentar, orar silenciosamente, e depois eu gostaria que os irmãos se confraternizassem. Toque no outro, aperte a mão. Não vai transmitir SARS-CoV-2. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos sempre. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém.